Vamos lá, Juízes capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr a Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes da deusa Ácera. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, a gente precisa situar um pouquinho os irmãos do que está acontecendo no capítulo 3. Nós não sabemos de fato quem é o autor desse livro. Alguns teólogos vão dizer, inclusive, que é um compilado de vários autores, não tem um autor específico, mas a gente não sabe quem foi que escreveu o livro de Juízes. Mas é verdade que o livro de Juízes, ele relata a continuidade da conquista da terra após a morte de Josué. Quando nós olhamos, por exemplo, o primeiro capítulo desse livro, nós vemos que após a morte de Josué, o povo agora consulta a Deus para saber se eles deveriam ir ou não à guerra. E é interessante que, quando eles consultam ao Senhor, a sorte é lançada e sai justamente para a tribo de Judá. Então, Judá deveria ir à guerra para dar continuidade a essa conquista da terra. Mas esse mesmo capítulo nos mostra que mesmo o Senhor, deixando claro que estava com Judá, era do desejo do Senhor que Judá fosse contra aqueles povos, Judá não faz e não cumpre aquilo que o Senhor havia pedido por meio de Moisés, que era eliminar o povo. Eles simplesmente vão e deixam alguns povos. A palavra de Deus vai nos dizer lá no capítulo 1 que eles temeram os carros de fogo desses povos, carros de ferro, melhor dizendo, lá no verso 1, 19, se vocês quiserem olhar depois. E mesmo depois de eles se fortalecerem novamente, agora o povo de Judá está forte de novo, mesmo assim eles não destroem, não acabam com aquele povo, pelo contrário, a Bíblia diz que eles pegam alguns daqueles cananeus e transformam eles em escravos, para que eles trabalhassem, fizessem trabalhos forçados para o povo de Israel, descumprindo a ordem de Deus que era clara: quando vocês chegarem, é para vocês acabar com tudo, não é para deixar ninguém vivo. E aí, quando a gente olha, então, na continuidade do capítulo 1 ainda, nós podemos observar, então, que começa a vir um declínio espiritual sobre a vida de Israel, moral e espiritual. E aí o capítulo 2 começa com a misericórdia de Deus. Aparece um anjo, diz que aparece um anjo que foi a Gigal,
e começa a pronunciar novamente palavras de exortação àquele povo, dizendo: olha, foi eu que tirei vocês do Egito, olha, não façam alianças com esse povo, olha, eu prometi, estou trazendo vocês aqui sobre juramento, ou seja, eu prometi, eu vou cumprir. Não invalidem a aliança que eu tenho com vocês, não façam aliança com esse povo. Então Deus chama eles, começa a exortar eles, mas mesmo assim eles não dão ouvido. E como Deus, nada escapa do seu olhar, nada escapa da sua atenção, queridos, Ele mesmo pronuncia aí no capítulo 2, no verso 3, dizendo: porque vocês, eu tenho certeza que vocês vão me abandonar, eu não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles vão ser seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, quando nós olhamos agora para o capítulo 3, que é o texto dessa noite, nós vemos claramente o autor dizendo: o Senhor deixou esses povos lá para pôr Israel à prova. Foi o próprio Deus, querido, que permitiu para provar o coração do povo de Deus. E é sobre algumas dessas lições que nós aprendemos aqui nesse texto, que Deus, o próprio Deus, permite essas nações para provar eles, que eu quero comentar com vocês. É diante desse contexto que eu quero abordar algumas lições que falou tão forte comigo, e eu tenho certeza que vai falar com você nessa noite. E a primeira delas é que as aflições desse mundo, queridos, elas servem para nos fortalecer. Quando nós olhamos para o verso 1, agora no capítulo 3, diz que o Senhor deixou essas nações lá para provar Israel e para que eles fossem treinados na guerra. Olha que negócio interessante. E diz no verso 2 que ele fez isso tão somente para que aquelas gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. É interessante que, quando nós, voltando um pouquinho para o capítulo 2, a gente vai ver que era uma geração nova. Boa parte daquela geração de Josué já havia morrido. Sobrou apenas alguns, mas boa parte havia morrido. E diz que toda aquela geração era nova, e que eles não conheciam o Senhor e não conheciam as suas obras. Apesar de existir ainda, é fato, alguns vivos, como o próprio Otiniel, e a gente vai ver isso, ele era daquela geração de Josué, ele presenciou algumas coisas, algumas guerras, alguns feitos do Senhor, mas há uma geração que, segundo a palavra de Deus, ela não conhecia o Senhor e ela não conhecia os feitos que Deus havia feito por meio do povo de Israel. O autor agora diz, mais uma vez, propositalmente, porque ele já diz isso no capítulo 2, de que é o Senhor que deixou aquelas nações para que Deus pudesse provar a fidelidade para com ele. Para que Deus também pudesse os treinar para a guerra. Porque é interessante, porque imaginem vocês que Israel haveria ainda outras guerras para eles enfrentarem. Não ia parar por ali. A gente sabe que Israel está em guerra até hoje, irmãos. Até hoje Israel está em guerra. E nós bem sabemos que é um povo que é um dos povos imbatíveis. Se nós olharmos a história de Israel, é um povo imbatível. E muitas guerras haveria de acontecer. E Deus é tão maravilhoso que Ele queria prover para essa geração nova, não só a possibilidade de treinar eles, para que eles pudessem estarem experimentados, porque, meu irmão, quando vem a guerra não dá tempo de treinar, não. Vai, pega aí e vamos embora. Sabe atirar ou não, pega essa arma aí e vamos embora. Não dá tempo de treinar. Então o Senhor prova eles com relação a isso, mas não só isso, Deus queria provar a fidelidade deles, porque nós bem sabemos na história do povo de Deus que não era na força deles, queridos. Quantas guerras eles ganharam sem levantar uma espada? Mas era também para provar a fidelidade dele. Deus queria prover para eles não só experiências de guerra, de combate físico, mas também provar a sua fidelidade por meio dela, pois eles só teriam sucesso se sua fidelidade para com Deus fosse cumprida por eles. Aprender a guerra era fazê-los sob a direção de Deus, independência de Deus. E não apenas para aprender a matar, não era só uma questão de matar, mas era para eles estarem em fidelidade, em obediência. Eles precisavam estar ali juntos com o Senhor para poder passar por essas conquistas.
essa prova de Deus, queridos, não era uma tentação para Israel, mas sim uma oportunidade para que essa geração também pudesse testemunhar as obras de Deus. Para que eles pudessem, queridos, ter as próprias experiências. Sabe aqueles crentes que ficam de carona nas experiências dos outros? Não, Deus não queria isso deles. Deus queria que eles tivessem as próprias experiências com Deus. A experiência, queridos, é uma aquisição pessoal. As gerações posteriores não podiam tomar isso como empréstimo. Olha lá, o meu bisavô lutou na guerra e Deus estava com ele. Não, Deus queria que eles passassem por essas experiências. Eles precisavam ter suas próprias experiências com Deus. Não é o Deus do meu pai, não é o Deus do meu avô, não, é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. E nós também vivemos num mundo onde nós estamos em constante combate, queridos, em constante aflições, dificuldades, perseguições. O próprio Jesus, quando ele está ali com os seus discípulos, ele diz: olha, vocês vão ter aflições. Jesus não falou, não, vem, vai ser tudo mil maravilhas. Não, vocês vão ter dificuldades. Até porque, queridos, nós vivemos num mundo que não é só aquelas nações que Israel tinha, nós vivemos num mundo que é inteiro contra Deus. Na sua escola, o povo é contra Deus. Eles ensinam coisas que é contra Deus. No seu trabalho, na sua faculdade, o tempo inteiro você está em guerra. Que bom que o apóstolo João diz, queridos, que o próprio apóstolo João também, ele diz que esse mundo ele jaz mesmo do maligno. E assim como Israel então vivia diante desse povo, nós também vivemos diante dessas aflições, dessas guerras. E o Senhor, Ele quer fortalecer a nossa fé. O Senhor, Ele quer, queridos, que você passe pelaquilo que você está passando, não para perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas para que você entenda, para quê, Senhor? O que eu preciso aprender disso? Eles precisavam ter experiências de guerra, experiências de fidelidade com o Senhor. E você, querido, muitas vezes precisa sim passar por determinadas situações para que a sua fé seja fortalecida com Deus. Chega de pegar carona nas experiências dos outros. É muito lindo, queridos, quando eu gosto bastante de ler, eu sei que tem pessoas aqui que leem bastante, quando você lê histórias de homens piedosos, mulheres piedosas que serviram ao Senhor e quantos milagres aconteceram na vida deles. Mas o Senhor não quer que você viva de carona na fé dos outros. O Senhor quer trazer as mesmas experiências ou experiências maiores na minha e na sua vida. Ele quer te treinar para o combate. Ele quer te treinar para que quando você chegar lá no seu trabalho e vier a perseguição, você sabe como agir. Você vai ter a sabedoria que vem do Senhor. Não é as suas guerras, não é a sua força, não é a sua espada. É a sabedoria que vem do alto para você bater de frente com essa situação. É dependência dele. Nós precisamos entender que as aflições deste mundo, as lutas e as dificuldades servem para o propósito de Deus, que é me fortalecer e é te fortalecer. É para isso, queridos. É nas dificuldades que nós temos experiências maravilhosas. Eu tenho certeza que quando o calinho aperta, você ora mais. Se você é cristão de verdade, eu tenho certeza. Na hora que o calo aperta, você ora mais, meu irmão. Você jejua mais. Não é, pastor? O pastor Claudionor está ali, ele é um homem de oração, mas eu tenho certeza que quando o calo aperta, ele ora mais ainda. É jejum, é oração, e nós vamos para a guerra, não com armas físicas, mas com armas espirituais, queridos, que o Senhor deixou para nós. Mas como é então que você vai aprender a utilizar essas armas, se você não passa por nenhuma aflição? Se você não passa por dificuldades? Você está entendendo? O Senhor está te treinando, o Senhor está fortalecendo você. O Senhor está te moldando, o Senhor está fazendo com que você se fortaleça mais. Meus irmãos, eu me lembro que no início do meu casamento foi terrível. Foi terrível. Quem não conhece a minha história, eu noivei e casei, eu namorei, noivei e casei em 11 meses. Acho que o único que ganha de mim é o Fernando Henriques, que fez isso em 6. Se ele estiver nos assistindo, ele vai dar risada agora. Mas foi terrível, ninguém falou para mim, chegou assim e falou assim, Felipe, vem aqui, deixa eu te explicar o que é o casamento. Não, eu tive que aprender na marra. E quão difícil foi, meus queridos, porque
Minha esposa falava A, eu falava B, ela puxava para lá, eu puxava de cá, e foi difícil, foi terrível, mas isso serviu para me aproximar mais do Senhor. E hoje eu tenho visto os frutos, mas por quê? Eu precisei passar por isso. Entenda, se você está passando por um momento de aflição, de dificuldade, de perseguição, o Senhor está moldando você. Ele quer fortalecer tua fé. Ele quer te trazer experiências. E era isso que ele queria fazer com aquele povo. É muito claro. Diz que ele queria provar eles por causa da guerra. Por causa das experiências. E o Senhor nos prova, queridos, para que a gente possa ter experiências maravilhosas com Ele. Depender mais do Senhor. Sabe, é quando você está tudo bem e o Senhor fecha as portas. E aí você tem que depender exclusivamente do Senhor. Eu me lembro que, irmãos, casamento para mim foi a melhor coisa. Foi um momento de fato de experiências. Não só questão matrimonial, mas também de dependência do Senhor. Porque eu me lembro que quando a gente casou, eu ganhava super pouco na época, minha esposa também. E a gente pagava aluguel. E aí logo a minha esposa ficou grávida. Aí minha esposa foi mandada embora com uma mão na frente e outra atrás, porque ela trabalhava com a mãe dela e a mãe dela faliu. E aí ficou só meu salário para pagar aluguel, pagar tudo. Irmãos, foi terrível. Mas foi o momento que eu mais dependi do Senhor. Sabe, naquela semana assim que você olha para a geladeira, só tinha um zoião. E glória a Deus, ô Senhor, obrigado, só tem um zoião. E Deus preparar 1 quilo de filé mignon para você comer, irmão. Foi assim que o Senhor fez comigo. Dependência. O Senhor estava me provando, o Senhor estava me fortalecendo. E continua. As provas não param, queridos. Nós estamos aqui numa caminhada, é de guerra, é de conquista. Da mesma forma que haveriam ainda muitas guerras para Israel, para nós, iremos enfrentar ainda muitas guerras. E à medida que nós vamos enfrentando, nós vamos nos fortalecendo ainda mais. Outro ponto para a gente correr aqui, que o horário, meu Deus do céu. O que aconteceu, pastor? Você me passou, já era 10:50 já? Talvez, queridos, você está nessa noite, você está aqui nos assistindo ou está aqui nessa noite, eu estou falando de aflição e Deus fortalecendo, talvez nem do Senhor você é ainda. É noite então de você tomar uma decisão, porque o Senhor quer que você passe sim por essa aflição, mas que você passe na dependência dEle. Chega de lutar com as suas próprias forças. E se você, queridos, é um cristão piedoso, e já estava pensando em desistir, continue, porque o Senhor quer fortalecer a tua fé. É melhor você passar as aflições com o Senhor, porque nós sabemos que a vitória é certa, do que nós passarmos sem Ele e sofrermos. Outra coisa que eu aprendo, não faça alianças com as coisas desse mundo. Quando a gente olha para os versos 4 até o 6, a gente vai ver que Deus também queria provar eles, não só na experiência, na dependência, mas para saber se eles iam dar ouvidos a tudo que o Senhor havia dito para eles por intermédio de Moisés. E uma das coisas que Deus deixou bem claro é que eles não deveriam se casar com aqueles povos. E adivinha o que eles fazem? Olha aí no verso 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles. E por causa disso, eles rendiam culto aos seus deuses. O livro de Deuteronômios, queridos, é muito claro, porque o livro de Deuteronômios ele é um reforço da lei. Ele é como se Deus estivesse ratificando aquilo que falou no livro de Levítico, no livro de Números. E aí, quando a gente olha para o capítulo 7, dos versos 1 ao 5, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar aí e ler na sua casa. Deus é muito claro em falar, vocês vão expulsar todos eles, e não é para vocês nem fazer alianças com eles, ou se não façam negócios, não, nada. E não se casem com nenhuma dessas pessoas. Deus deixou muito claro. Mas a primeira coisa que eles fazem, queridos, numa decadência espiritual e moral, é se alinhar àqueles povos, é fazer alianças, é construir famílias, queridos, porque construir família não é só simplesmente uma união entre um homem e uma mulher, é uma união entre famílias, entre culturas, entre crenças. É por isso que a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que é difícil a luz se misturar com as trevas.
Eles eram o povo do Senhor, eles não tinham que se misturar. Deus foi tão específico que ainda diz em sua lei que era importante até que eles se dessem em casamento, nem com outras tribos. Era importante que eles pegassem da própria tribo, para levar a linhagem, para permanecer ali no mesmo propósito, na mesma visão. Mas quando a gente olha para esses versos, queridos, a gente vê que Israel não passou na prova. Deus fez isso para provar eles, para ver se eles iam dar ouvidos, mas eles não passam na prova. Eles fazem aliança com aqueles povos. Eles não só fazem alianças, quebrando a aliança que eles tinham com Deus, mas agora eles começam a adorar os deuses daqueles povos. Algo terrível, algo que o Senhor odeia. A idolatria, queridos. O abandono de Deus para adorar falsos deuses. Dar os seus filhos e suas filhas, como eu já disse, era fazer alianças de crenças, de religiões. E muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, mas eu vou namorar com fulano, e depois ela vem para Jesus e vai dar tudo certo. Querido, não faça aliança com quem não tem a mesma fé que você. Não se alinhe com as coisas desse mundo. Nós vemos muitas pessoas dizendo assim, não, mas eu sou forte, eu vou lá só para trocar ideia com os caras. Não se alinhe com esses povos, queridos. Não se mistura. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com quem não é do Senhor. Mas eu estou dizendo que se você vai conversar, qual é o centro da conversa? Porque muitas pessoas dizem assim, não, mas Jesus andava com todo mundo, Felipe. Jesus andava com a prostituta. Por que eu tenho que ser diferente? Irmão, Jesus, ele era o centro dos diálogos. Aonde ele estava, ele mudava a vida das pessoas. Você não é Jesus. Cuidado com as alianças que você tem feito neste mundo. Cuidado com as amizades que você tem feito, querido. O meu pai, ele dizia um costume, um provérbio que ele falava que quem anda com porco, come lavagem. Talvez você diz assim, não, mas eu não faço as mesmas coisas com ele. Ainda. Porque aquilo vai se tornando tão natural que à medida que você percebe, você já está fazendo a mesma coisa. O resultado, queridos, de quando nós nos deixamos envolver com as coisas deste mundo, é que nós vamos nos afastando cada vez mais do Senhor. É declínio espiritual, é declínio moral. Nós vamos nos esfriando, nós vamos nos amoldando às coisas do mundo, e quando nós vemos, nós já estamos praticando as mesmas coisas. Começa a andar com pessoas que só falam palavrão por um tempo para você ver. Quando você vê, você soltou um que você nem percebeu. Cuidado com as alianças que você faz lá no seu trabalho, na sua escola. A primeira coisa que você precisa fazer, queridos, é não se misturar. Não tem como ter o que a palavra diz que é comunhão. Não tem como a gente ter comunhão com as coisas desse mundo. Comunhão é a ideia de mesmo propósito, mesmo pensamento. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que pensar tudo igualzinho, pensa nas mesmas coisas teológicas, o mesmo time de futebol, não é isso. Mas concernente à fé, queridos, nós temos um mesmo objetivo. E não tem como você ter esse mesmo objetivo com uma pessoa que não comunga da sua fé. Eu me lembro que a primeira coisa, lá com os meus 18 anos, que faz pouca coisa, não faz muito tempo, quando eu falei assim, não, Senhor, chega, eu quero ficar firme com o Senhor. Primeira coisa que eu tive que fazer, e aí Deus prova mesmo, porque tinha um amigo que eu saía todo final de semana com eles, irmãos, todo final de semana. E aí, isso aconteceu durante a semana, quando foi final de semana, o que você acha? O telefone tocou. Foi a hora que o Senhor me provou. E eu me lembro que ele me ligou, ele falou, e aí, Felipão, estou passando aí, hein? Eu falei, irmão, se você for passar aqui para me levar para um culto, eu vou, senão eu não vou não. Ele, que história é essa, Felipe? Que conversa é essa? Desviado, viu? Crente. Desviado. Filho de pastor. Esse meu amigo. Eu falei, não, chega, essa vida não é mais para mim. Rompa. Eu trabalhei com um chefe que ele dizia, Felipe, se for preciso matar um mosquito com uma bazuca, mate, mas acaba com o problema. Se você está numa aliança,
É agora, é a hora de você se arrepender e acabar com essa aliança. Chega. Se você está num flerte, você está um passinho, você ainda não está tão frio, você ainda não se afastou tanto, mas você está começando a flertar, a tentar fazer aliança com esse mundo. Se arrependa e volte a fazer uma aliança com Deus. É noite de nós entendermos que o Senhor quer provar a nossa fidelidade através das coisas desse mundo. Se nós vamos nos alinhar a Ele, se aproximar dEle, depender dEle, ou se nós vamos fazer alianças com as coisas desse mundo, queridos. É hora de decisão. É noite de nós entendermos que o Senhor quer que nós estejamos juntos, unidos a Ele, fortalecidos, para nós podermos enfrentar as dificuldades desse mundo. Talvez você está aqui nessa noite e você já está tão enredado que você não consegue nem sair mais. Você já chegou num ponto, como diz aqui nos versos 7, no verso 7, que você está num ponto que você já fez coisas terríveis diante de Deus, que já acendeu inclusive a ira de Deus contra a sua vida, que só não te matou ainda pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Cristo. Mas é noite de você se arrepender. O Senhor pode te tirar daqui, o Senhor pode te libertar. Ele é o nosso libertador, queridos. E essa é a terceira coisa que eu aprendo. Jesus Cristo é o nosso libertador. Quando a gente olha para os versos 9, a gente vê que Israel então clama ao Senhor. Lembra de Deus. E Deus é tão misericordioso, queridos, porque Ele não está com os ouvidos tampados. Ele ouve o seu clamor. Se você já se enredou numa aliança da qual agora você não consegue sair, clame ao Senhor. Porque por causa disso, desse mal que eles fizeram, dessas alianças, Deus entrega eles a um povo estranho, e agora eles estão cativos, 8 anos sendo amargurados, sofrendo. Pensa comigo, um povo que saiu de uma escravidão, aí nasce uma nova geração já livre, agora eles voltam à escravidão de novo, por causa das falsas, das más alianças que eles fizeram, das más decisões em abandonar a presença de Deus, em abandonar os preceitos do Senhor. Mas o Senhor diz que aquele que busca, acha, e que se você buscar de todo o seu coração, queridos, Ele vai te ouvir. Ele não vai abandonar você, você abandona Ele, eu abandono, Ele não te abandona. Ele não abandonou o povo de Israel. Ainda que o povo de Israel merecesse, estava colhendo aquilo que eles plantaram. Mas a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu eles. O Senhor ouviu, queridos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, queridos, no verso 30 diz: quando você estiver em angústia e todas essas coisas lhes sobrevier, Deus falando do fato deles romperem com a aliança nos últimos dias, e se vocês se voltarem para o Senhor seu Deus, eu vou atender vocês. Então o Senhor, o Deus de vocês, não abandonará, porque é Deus misericordioso, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou ao pai de vocês. Se arrependa, queridos, o Senhor está aqui para te libertar nessa noite. E porque eles clamaram, a Bíblia diz que Deus então levanta Otiniel, que é interessante porque há 2 significados para esse nome. O primeiro é Deus é poderoso, olha o nome desse camarada. E o segundo é leão de Deus. E olha que mais interessante ainda, ele era da tribo de Judá, e um dos significados do seu nome era leão de Deus. Quando nós vamos estudar, quem gosta um pouquinho de estudar a Bíblia, de estudar um pouco de teologia, nós aprendemos que existem tipos de Cristo na palavra de Deus. E Otiniel é um tipo de Cristo. Ele é aquele que representa o nosso supremo e maior libertador, queridos, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Otiniel recebe o Espírito de Deus, uma capacitação especial para que ele tivesse sucesso naquilo que ele ia realizar. Ele precisava dessa capacitação que vem do Senhor, uma unção especial. Então ele liberta o povo, e aquele povo fica 40 anos livre da mão
livre da escravidão. Jesus é o nosso ungido, queridos. Lucas capítulo 4, se eu não estiver enganado, diz que logo após Jesus sair do batismo, no capítulo 4, ele vai ser tentado no deserto. Ele recebe o Espírito, a pomba vem e desce sobre ele, capítulo 3. Ele ouve a voz, é meu filho amado, quem me comprazo. Vai para o deserto para ser tentado, ele vence. E aí no capítulo 4, diz que ele chega então na sinagoga, estão lendo Isaías 61, ou 51, agora não me lembro de cabeça, depois vocês... Mas a Bíblia diz que ele pega aquilo e ele lê: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me enviou a pregar as boas novas, a libertar os cativos e oprimidos. Se você fez alianças, está enredado, ou você abandonou o Senhor porque você não entendeu que a aprovação que você estava passando era para fortalecer você. É noite de você clamar ao Senhor e Ele vai te libertar. Só Ele tem o poder para libertar você, queridos. Porque Ele é o ungido de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, queridos. Nós, por natureza, éramos escravos, filhos da ira. E aí muitos de nós o Senhor resgatou. E aí libertou, mas aí a gente foi se alinhando, foi fazendo alianças. É noite de nós nos arrependermos e nos voltarmos, clamarmos o Senhor. E Ele virá ao nosso encontro. Ele não se esqueceu de nós. Nós nos esquecemos dele, mas Ele não nos esqueceu de nós. Mas assim como Israel, queridos, clamou e o Senhor lembrou deles, o Senhor está lembrando de você nessa noite. E o Senhor tem uma aliança comigo e com você que é inquebrável. É uma nova aliança. É uma aliança que é feita pelo seu próprio sangue. E é Ele que te sustenta nessa noite. E se você clamar, Ele vai te tirar dessa cilada que você mesmo se enfiou. Mas porque Ele é misericordioso, Ele vai atender o seu clamor. Vamos orar?